Hoje vamos ler o livro de Juízes, capítulo 6, que diz assim: Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os medianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampava na terra e destruía as plantações ao longo de todo o caminho até a Gaza, e não deixava nada vivo em Israel. E lá no verso 11 vai dizer: Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no tanque de prensar uvas para escondê-lo dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Aqui vai dizer, né, que os israelitas eles plantavam, mas não tinham direito da colheita, porque quando era o tempo de colheita, vinham os inimigos e destruíam, né, aquelas plantações, destruía os seus animais, destruía tudo que tivesse na frente vivo. Mas aqui no verso 11 vai dizer que o anjo do Senhor encontrou Gideão no tanque de prensar uva, malhando trigo. E um lagar, eu estava estudando sobre isso, o lagar, ele é um lugar fechado, né, apropriado para prensar uva, fazer o suco de uva. E o trigo, né? Quando o trigo está maduro, ele tem que ser batido em lugar aberto. Porque quando vai estar batendo aquele trigo, a poeira vai subindo e aquelas palhinhas que ela solta, o vento vai levando. O vento vai levando. E eu estudando isso, eu lembrei uma coisa que aconteceu, que minha mãe, ela trabalha com isso, com plantações. E eu lembro que ela tirou o feijão e para facilitar, né, aquele trabalho de ficar debulhando, ela deixou o feijão secar e tinha que bater. Só que ela não bateu em lugar aberto, que tem que ser apropriado. Ela bateu dentro de casa, na sala. E eu lembro que eu vi minha mãe cheia de poeira, cheia de pó, fazendo aquela sujeira toda, a gente espirrando, porque tava num lugar que não era para ser, né? Não era para ser batido, tem que ser em lugar aberto. E eu fiquei pensando, meu Deus, imagine só Gideão, né, num lugar fechado, porque o trigo tem que ser batido em lugar aberto. E ele era um lugar fechado, imagine só, acho que Gideão ele engoliu muita poeira, os olhos dele ficou cheio de pó, ele ficou todo sujo. E Gideão nos ensina que mesmo em tempos difíceis, mesmo num lugar improvável, não pare de malhar o seu trigo. Gideão ele não podia bater trigo no lugar aberto por causa dos inimigos. E não foi por causa, e ele não deixou, né, que mesmo nesse tempo, mesmo nessa fase, ele não parou. Ele não deixou que a crise parasse ele. Ele agiu, ele se moveu. Ele não olhou para o lugar que se era improvável. Ele agiu. Ele agiu mesmo no tempo de dificuldade, mesmo que fosse trabalhoso, mesmo se tivesse engolido poeira, mesmo se tivesse coberto de pó, ele agiu. E é isso que devemos fazer. Agir, mesmo no lugar improvável, mesmo no tempo de crise, mesmo no tempo difíceis. Não pare de malhar o seu trigo, não pare de orar, não pare de ler a palavra, não pare. Em nome de Jesus. E mais uma vez, Gideão, a história de Gideão vai nos dar uma lição. Quando o anjo do Senhor, né, anima Gideão, né, fala aquelas palavras, vai com essa força, eu libero a força para você, vai que eu tô contigo. Nesse exato momento eu tô liberando força, vai, homem valoroso. Mas antes dele ir, né, ele animou primeiro Gideão, mas antes de Gideão ir para a batalha, ele disse: Gideão, mas primeiro você tem que derrubar aquele altar de Baal. E é isso que ele nos ensina. Antes de você ir para a batalha, derruba os altares. Quais são os altares que precisam ser derrubados na sua vida? Qual é o ego que precisa ser derrubado? Qual é o altar que você construiu dentro de você? E é isso que Jesus nos convida hoje. Derruba, antes de você ir para a batalha, derruba os altares que você construiu dentro de você. Derruba. E depois dele derrubar aquele altar, ele disse: agora construa um altar para mim. Derruba o altar que você construiu, agora construa um altar em minha adoração. Para mim, me adore. E mais uma coisa que ele nos ensina, que quando ele foi derrubar o altar, ele não foi de dia, ele não anunciou dizendo: ai, Deus mandou eu derrubar o altar. Não, ele foi à noite,
caladinho, escondido. E é isso. Derruba o altar do seu orgulho, não sei o que você construiu dentro de você. Derruba calado, não precisa anunciar, dizer, Deus mandou fazer isso. Calado, é você e Deus, né? A sua intimidade com Deus. E é isso que ele nos ensina também. Gideão, ele escolheu homens confiáveis para ir com ele à noite. E mais uma vez, uma lição que ele nos ensina. Quando você for derrubar os altares que tiver aqui construído dentro de você, escolha as pessoas confiáveis para te ajudar. Porque é difícil derrubar altares que a gente tá aqui, porque às vezes nós não enxergamos, né, os altares que a gente construiu aqui dentro de nós, com o nosso orgulho, às vezes o nosso orgulho nos cega, né? E nós precisamos de pessoas perto do nosso lado para nos mostrar quais os altares que precisa ser derrubado. Então, quando você for derrubar o seu altar que você construiu dentro de você, procure pessoas confiáveis para te ajudar a derrubar esses altares. E para te ajudar a construir o altar do Senhor, em nome de Jesus. E mais uma vez ele nos ensina que lagar não é uma vitrine para ninguém que está dentro do lagar, não é visto. Lagar não é vitrine para ninguém. O lagar, quando você está dentro do lagar, você não precisa ser visto por ninguém. A história de Gedeão nos ensina que ele estava sozinho, escondido. E é isso que Deus quer de nós. Faça caladinho. Faça o que você precisa fazer calado. Só você e Deus. Você não precisa anunciar. Tudo que Deus for falar com você, você não precisa falar. Antes de falar, pergunta ao Senhor: Senhor, isso eu preciso? Eu posso compartilhar com alguém? Eu posso anunciar? Espera a resposta do Senhor. Não querer mostrar os seus planos, os seus projetos que Deus confiou em sua mão para todo mundo, para todo mundo. Como eu falei, escolha as pessoas confiáveis. Converse com essas pessoas confiáveis, escolha. Em nome de Jesus. Eu te abençoo com essa palavra em nome de Jesus.